Olá, quarto ano, tudo bem? Hoje nós vamos ler junto e estudar algumas páginas de história, tá bom? Vamos começar na página 123, o progresso e as cidades. Nos anos de 1901 a 2000, período que compreendeu o século XX, as cidades foram o lugar escolhido para a maior parte das pessoas viver. Na década de 1910 e 1920, em muitas cidades ainda era incomum encontrar lampiões, gás iluminando as ruas, o comércio feito por carrocinhas ou vendedores a pé, carregando seus produtos de porta em porta para oferecê-los aos moradores. Então, o que está falando aqui? Vocês já estudaram que as cidades elas ficaram muito povoadas depois que as pessoas saíram um pouco do campo e vieram procurar trabalho nas indústrias. Então, essas cidades passaram a ser mais bem povoadas, elas começaram a ter os comércios mais frequentados, ela deixou de ter aquela cara de campo e parou a ter cara de cidade. Com isso, passou a se ter menos verde, tá? Mais asfalto, mais construção, então ela foi ganhando mais cara de cidade grande e menos cara de campo. Aqui nessa parte amarelo tem um trecho daquela época escrita por um depoimento de uma senhora chamada Dona Lúcia. Vamos ler? A minha rua era uma rua totalmente sem calçamento e não havia passagem de automóvel, pois tinha mato no meio da rua. Passava só carroça, que na época fazia a entrega do pão. Os padeiros passavam servindo o pão e o leite pela carroça, e luz só tinha nas casas. Então dá pra gente ter uma noção de como era diferente de hoje. Não era uma cidade iluminada, só tinha. As ruas não eram asfaltadas, tinha muito mato, não dava para passar nem carro, de tão ruim que eram as ruas, tá? Pra gente ter uma noção. Aqui tem uma foto: Brasil, Pará, Belém, Avenida 16 de Novembro, daquela época, tá bom? As notícias circulavam mais rapidamente, as pessoas se reuniam nas praças públicas para discutir e se informar sobre os acontecimentos mais recentes. Os teatros, os cafés, os restaurantes tornaram-se ponto de encontro. Os bondes já circulavam em algumas das grandes cidades. Isso daqui que vocês estão vendo é um bonde. Isso aqui já era uma grande evolução, porque isso aqui na época já era modernidade, não era muito comum. E pensem que assim, as praças eram como se fosse o lugar que as pessoas tinham para conviver. Naquela época não tinha internet, WhatsApp, Facebook, mensagem, celular, então elas tudo circulavam entre elas, elas tinham que conversar umas com as outras durante o dia, durante a tarde, tá? Era um meio de comunicação, era somente pessoalmente, não tinha outro jeito de fazer isso. Na página 125, está falando um pouquinho do comércio, tá? De como o comércio modificou. As senhoras mais ricas encantavam-se com novos modelos de peças do vestuário vindo da Europa. As propagandas eram bem feitas, atraíram os compradores. Muitos deles nem saíam de casa para ir às lojas, como fazemos hoje. Bastava encomendar que a loja mandava o produto para a casa do cliente. Desde o final do século XIX, algumas ruas já abrigavam lojas consideradas chiques e caras, como a famosa Rua do Ouvidor, na cidade do Rio de Janeiro, em foto tirada em 1890. Aqui a gente já tem uma noção de como o comércio ele ganhou bastante cara de comércio, de venda, de barraquinha, tinha vendedores ambulantes, tá bom? E aqui é uma praça pública, para vocês verem como as pessoas se reuniam mais do que hoje em dia a gente está acostumado. Então, no final do dia, tudo elas iam para a praça. Vocês perceberam que aqui já ganharam construções grandes, já ganhou cara de cidade, perdeu aquela cara de campo?